Olá, gente boa, estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Gotas de Sabedoria. E é um prazer muito grande contar com você que está nos assistindo aí e queremos que você continue como nosso parceiro, né? Não deixe de dar o seu like, de curtir aí o nosso podcast, isso é muito importante, né? Porque a plataforma vai considerar relevante esse trabalho e certamente muitas outras pessoas terão acesso em decorrência disso. Então deixe o seu like aí, compartilhe enquanto você está assistindo aí, ó, você já pode, é bom no celular aí, no seu smartphone, vai aí compartilhando com outras pessoas para ter acesso ao nosso podcast, né? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Seja o nosso parceiro, seja nosso companheiro aí na divulgação do nosso podcast. O podcast Gotas de Sabedoria, ele foi criado para trazer ao seu coração orientações práticas da palavra de Deus, né, por meio das experiências vividas daqueles que são convidados, né, aqui nos nossos episódios. Então, por meio da vivência deles, porque nós entendemos que a sabedoria é a capacidade de fazer boas escolhas, de distinguir o que é ruim e o que é bom, né? De acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, né, a verdadeira sabedoria ela é alcançada pela ação do Espírito Santo em nós e pela nossa comunhão com Deus. Então a gente sempre traz gente boa aqui, que vai compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado na vida deles, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem realizado. E é muito bom, porque nós sabemos que ser sábio não significa apenas ter conhecimento, né? Tem pessoas que têm conhecimento, mas não são sábios. Sabedoria significa aplicar o conhecimento para você tomar decisões acertadas. E quando a gente traz aqui, né, os convidados, a gente percebe como Deus tem dado a eles sabedoria para tomar decisões acertadas nas suas vidas, né? E nós temos nesta noite conosco, né, a alegria de receber o pastor, né, cantor, já vi aqui intérprete, compositor. Eita. Deus tem dado graça a ele, né? O Gesiel Marques está conosco, é um prazer muito grande, né, receber você aqui no nosso podcast Gota de Sabedoria, Gesiel. Ô pastor, é uma honra, pastor Liberato, estar aqui com vocês, participando desse evento, né, dessa situação toda, falando da nossa vida, falando do nosso ministério e compartilhando aquilo que o Senhor construiu em nós e que vai construir através de nós também. Exatamente. Então, muito obrigado pelo convite, o Dudu, a todos aqui, a equipe toda aqui da Igreja Presbiteriana, que são nossos amigos, tem muitos amigos aqui, e é uma honra estar aqui, pastor, com o senhor, com o Felipe aqui também, meu companheiro. Seja bem-vindo, Felipe, fica à vontade aí, viu? Estamos juntos para compartilhar aquilo que o senhor tem feito em nós. Que maravilha! Mas aí nós vamos ter uma palhinha aqui agora nesse início, né? De uma cantar, canção. Pastor, vamos iniciar louvando, adorando a Deus aí. Né? Vamos louvar essa canção, que é uma canção que já há algum tempo, né, a gente já escuta, canta e é maravilhosa. As coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A minha vida, os meus sonhos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Para sempre, amém. Glória a Deus, né?
Como é bom. Aí Como é depois bom. toda glória, toda honra. E esse é o nosso propósito, né? De dar glórias ao Senhor. Gisele, conta um pouquinho aí sobre você, quem é você, sua origem. Fala um pouco aí da sua história. Tem história, pastor Liberato. Tem história. Esse menino tem história. Então, vamos lá. Eu sou nascido em Rondonópolis. Eu me nasci em Rondonópolis. Hoje eu tenho 43, estou indo para o 4.4, né? Motorzão bruto. Garoto ainda. E nascido em Rondonópolis, criado em Rondonópolis, morei um tempo fora, depois nós voltamos, mas filho de pastor, criado na igreja. Olha, sempre. Rapaz, filho de pastor. Criado na igreja. E eu sempre brinco com os meninos, porque filho de pastor é um camarada meio bobão, ele não conhece o mundo aí fora, né? E aí existe uma curiosidade de quem foi criado na igreja, de dar uma pisadinha fora das quatro linhas, né? Para conhecer. E nessa pisadinha é um perigo, porque o mundo não gosta de filho de crente, de filho de ministro, filho de pastor. O mundo pega o camarada para destruir mesmo, para destruir a vida do camarada todinha. E nessa brincadeira, nessa pisada fora, o filho de pastor aprendeu que não deve, entendeu? Desobedecer pai e mãe, não deve desobedecer às leis. E aí você volta para casa com a orelhinha murcha, sujinho, apanhado, com olho roxo, ralado. E aí como que Deus é lindo, né? É aquele Deus da segunda chance, que olha para um camarada fedido, desarrumado, desajeitado, destruído, e fala assim: não, meu filho, eu te dou uma segunda chance, eu te reconstruo, eu te limpo, eu te preparo. E nessa daí eu me envolvi muito com a música na igreja, porque eu já era músico nesse tempo, e eu fui construindo dentro da igreja relacionamentos com músicos. Participei com muitos músicos, inclusive músicos seus aqui, o Will, o Dudu, tocamos juntos, e foi um tempo maravilhoso. Gravamos CDs, viajamos muito. Rapaz, mas tem história, pastor, tem história. Né? Casado? Eu sou casado. Bem casado? Sou casado com a Bruna, já tenho a Helena e tenho a Beatriz. A Beatriz já está com 16 anos, já está maior que eu, Dudu. E querendo mandar em mim já. Eu falo, segura aí, varô. E a Helena tem 7 aninhos, né? A Helena é o meu xodózinho. Ela se pinta, fala: pai, e aí, eu tô bonita? Eu falo: tá linda, minha filha. E todas participam comigo. Então, a Beatriz já participa no louvor da igreja comigo. E a Helena está a caminho. Eu estou trabalhando a Helena para que ela seja participante também no futuro do Ministério de Louvor. Na música também. Na música também. Pastor, você compartilhou aí que, como filho de pastor, né, assim, como se deu, como você consegue distinguir o tempo da sua conversão de fato? Porque filho de pastor não é pastorzinho, crente, né? E não é crentinho, né? Não. Filho de crente não é crentinho. Como é que você teve a sua experiência? Como se deu a sua experiência de salvação, de convicção? Né? Isso é muito real, porque as experiências do meu pai não são as minhas experiências. As experiências minhas não serão as experiências das minhas filhas. E eu sempre coloco isso para elas: busque experiências, busca intimidade. Tá falando com a Beatriz agorinha. Você ora, quanto tempo de oração? Você joelha e ora, você tem apetite para procurar a leitura bíblica, conhecer a palavra, porque o Senhor disse que o povo dele erra por não conhecer a palavra. Então esse apetite pela palavra diariamente. E aí vem o ponto que o senhor perguntou: quando foi que a ficha caiu? Foi justamente, eu fui criado sendo regado pela palavra, mas eu não me relacionava com a palavra, eu não tinha um relacionamento com a palavra. E filho, se não pede comida, você não dá. Né? Logo ele fica desnutrido, logo ele vai contrair uma doença, logo ele vai ter um risco de ser internado, e aí vai desencadear vários processos de destruição. E foi isso que aconteceu. A comida sempre era colocada na mesa, comida espiritual, mas eu não me relacionava, eu não me alimentava daquela comida. Porém, era atrativo às coisas do mundo. Então, quando o mundo pega o camarada, o pródigo, filho o pai do filho pródigo, quando perde o pródigo vai para um fazendeiro que não gostava do pai do pródigo. O que ele faz com o pródigo?
Ele não judiou do pródigo? Coloca ele para cuidar do chiqueiro, né? Vai cuidar do chiqueiro. O chiqueiro combina com você, eu tenho raiva do teu pai. Não está isso no texto. Mas isso aí a gente pode conjecturar aqui nos nossos, nas nossas heresias. Eu falo que tem um caderninho, tem hora que tem um caderninho de heresia. O meu pai falou, queima ele. Então, assim, eu vejo isso. O mundo, ele pega e ele escraviza. E se você não tem essa leitura, você fica escravo dele. E aí, eu caí. Minha consciência veio. Eu falei, opa, peraí, eu estou errado. Eu estou me sentindo... Pastor, eu me sentia indigno. Eu chegava em casa, vou testemunhar aqui uma coisa muito pessoal. Eu chegava em casa, a minha mãe deixava a Bíblia aberta em cima da minha cama com textos grifados da Bíblia. Eu chegava tarde da noite e eu chorava na cama. Passava mal porque aquilo mexia com o meu coração. Você está errado, cara. Você está fazendo errado. Mas o filho sempre tem a oportunidade de voltar. Esse é o amor de Deus, né? Esse é o amor de Deus. E Deus me alcançou novamente. E hoje eu sou produto... Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Pastor, eu tive uma fase até a adolescência ali, muito envolvida no serviço da igreja. No serviço da igreja. Mas depois eu tive uma fase mais na frente, que eu já não queria mais o serviço, porque o serviço me trouxe um pouco de cansaço. E aí eu falei, não, agora eu quero participar de outras coisas. Na casa dos 21 anos ali para frente, que eu comecei a pisar fora das quatro linhas. E aí foi aonde eu sofri consequências duras. Porque o problema de Sansão não foi ele errar somente ali sozinho. Ele comprometeu a casa dele também. Exato. Ele comprometeu a família dele. Ele comprometeu um ministério inteiro. Ele comprometeu uma nação, né? Ele comprometeu até o próprio chamado por uma atitude errada, um desvio, uma situação que ele foi tomando, e daqui a pouco ele estava no colo de Dalila. E eu oro para Deus não me deixar morrer careca, pastor. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Essa questão da curiosidade, né, do jovem cristão, aquele que nasce num lar cristão. Né? Sim. Essa curiosidade, ela ocorre de fato, né? Ela ocorre. Eu tive 3 filhos, né? Meus 3 filhos, eles... Durante todo o período deles conosco, né, trabalhando, né, eu tenho 2 que hoje são pastores, né? Sim. Mas eu sempre dizia para eles, cuidado com o mundo. Segura. Cuidado, né, porque há sempre essa curiosidade, esse desejo, e a vida cristã, né, especialmente filho de pastor, se envolve muito, né? Sim. Meu pai fez um negócio, eu vou contar aqui de uma forma assim, não que isso é errado ou vai gerar algum tipo de escândalo em alguém, mas de forma bem simples. Meu pai fez um negócio quando a gente era criança para nos mostrar como que eram as coisas no mundo. Apesar da pouca instrução que ele tinha, do pouco conhecimento, porque a gente tem que entender os tempos na vida de uma pessoa, né? Eu posso cobrar do senhor algo, Deus vai cobrar do senhor algo, porque o senhor tem um nível de conhecimento alto, mas lá no começo, quando o senhor tinha 15, 16, o nível de cobrança era outro. Mas olha só o que meu pai fez. Nós éramos crianças, escuta aí, Dudu. Nós éramos crianças, meu pai falou assim, o papai vai mostrar um negócio que ele pode fazer, mas ele não faz por causa de vocês, porque o papai sabe que isso vai me puxar um outro abismo, e o papai não quer. Então, ele pegou, eu lembro até hoje, ele comprou uma caixa de cerveja, é sério isso que eu estou contando pro senhor, comprou 2 cocas, colocou as cocas no congelador para gelar. Olha só a estratégia dele. Colocou as cocas para gelar, deixou bem geladinha, pastor. Parou aí a tela? Mas pode falar. Deixou as cocas gelando, deixou a cerveja quente, pastor. Olha a maldade. Serviu, encheu o copo de todo mundo de cerveja quente. Cerveja quente para nós. Colocou a coca gelada, aquela coca que chega, tava nevando em cima da mesa. E falou, agora vocês bebem. Agora tudo garoto de 8 para 9 anos, tudo curioso, né? Queria conhecer as coisas. Isso aí foi uma estratégia, às vezes, na ignorância, como eu estou falando, na ignorância dele, no jeito dele. E agora, o garoto beber um trem quente daquele, cerveja já é ruim, imagina quente. Deus me livre.
Não, o chopp é até gostosinho, né? Ele não é tão ruim. Mas a cerveja quente, você tá louco aquilo ali. Do jeito que veio, foi. Aí falou, então a coca é mais docinha, é melhor. E serviu a coca gelada. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Olha só, engraçado, às vezes, no ensinamento, no dia a dia, por isso que Provérbios é claro, ensina o menino, ensina a criança, né? Acompanha. Vai na escolinha, participa da vida dela, senta com ela. Eu comecei a fazer isso com a Helena agora. Eu falo para a Helena, papai viveu um negócio assim hoje no dia a dia. Como que foi seu dia? Eu conto uma história minha, do meu dia, para fazer a cabecinha dela pensar na história, e aí a gente entra na história. Aí ela se abre para mim. Mas é difícil. As fases, se não tiver muita sabedoria, a palavra que o senhor disse, a sabedoria, você perde essa geração. E a grande dificuldade no nosso tempo hoje, que eu vejo essa comunicação com essa geração. Nós não conseguimos mais comunicar com essa geração. Então, pastor Liberato, vou só sintetizar aqui. O meu tempo de um pouco fora, e eu fui morar em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Legal. E já estava afastado e querendo conhecer as coisas do mundo. Mas um dia eu estou virando uma ruazinha e escuto: quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão, tô até rouco, para mim. Eu consegui dar uns 6, 7 passos, eu acho que foi mais ou menos só isso. E aquele camarada não cantava tão afinado, mas parece que Deus tinha preparado aquele momento. Havia uma unção do Espírito ali para tocar no seu coração. Mas foi uma flechada, eu sentei no meu meio fio e eu chorei igual criança aquele dia. Igual criança. Chorei que eu acho que eu desidratei, que eu passei até mal. Falei, eu vou me alinhar novamente com o Senhor, eu vou voltar. E aí foi um processo de volta. E Deus foi curando as feridas, Deus foi ajustando as coisas naturalmente, de forma... eu falo que Deus não é feiticeiro, Ele constrói na gente, ele faz nascer um novo homem, Ele vai estruturando esse novo homem para os desígnios, o chamado que Ele tem. Então Deus é muito lindo nisso aí. Deus é muito chique, pastor. Deus é muito chique. E aí Deus foi colocando pessoas na minha vida. Aí veio a questão da música. Então assim, foi um tempo maravilhoso de reconstrução. Esse momento foi um marco assim de mudança na sua vida, né? Você teve toda uma vida na igreja aí como sim, filho, né? Justamente, aí eu respondendo o senhor, aí sim, de fato, houve uma conversão no meu coração. De fato, agora eu vou viver uma vida para o Senhor, custe o que custar. Eu vou entrar num lugar para ter uma intimidade e conhecê-lo de fato. Aí saiu agora daquele menino da teoria e começou a passar para um menino da prática. E aí sim eu comecei a viver coisas que eu nunca tinha vivido. Aí me veio à memória agora a questão de Jacó, né? Quando Deus fala com ele, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó. Eu vou te pegar, cara. Aí lá na frente que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ele teve que ter o Peniel dele, teve que ter um encontro com Deus. Nós vamos se encontrar em Peniel, mas no final das contas, lá no Vale de Jaboque, nós se encontra lá também. Exatamente. Lá eu vou fazer você andar diferente, cara. Exatamente. Mas é isso, vamos para mais uma palhinha? Vamos lá? Vamos lá. Vamos àquela lá? Essa é do tempo que eu era guri. Gosto muito desse hino. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. A verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu.
A gente vai ficando velho, aí toma um café gostoso desse cheio de açúcar, aí as pregas vocal já vai travando. Vai embora, né? Vamos embora. Então aí você, agora fala um pouquinho para nós sobre a música, né? Porque ela está na sua alma, a gente percebe isso, né? Está no seu coração. Como é que nasceu isso aí na sua vida? Como despertou a música, né? A Bíblia fala que Deus habita em meio aos louvores. Verdade. Então, quando você estiver triste em casa, faz esse teste, começa a louvar. Começa a adorar o Senhor. Não busca hinos que vai te trazer um humanismo, um materialismo, um antropocentrismo, mas músicas que celebrem, que elevam o nome dele, que celebra a grandeza, o reino dele, a formosura dele. Ele vai descer lá, pastor, ele vai mexer as coisas. E assim, a música começou na minha vida de berço. Meu pai é músico, meu avô é músico, os meus tios todos são músicos. Tocavam em banda de música, instrumentos. O meu tataravô era saxista em Belo Horizonte, em bar. O senhor falou que é mineiro, ele tocava em bar. Meu bisavô era saxista e se converteu, e no leito de morte ele pediu para o meu avô cantar para ele. Ele estava deitado na cama, meu avô canta um hino do Inário, e ele partiu para o Senhor com meu avô cantando para ele. Olha que coisa linda. É uma coisa assim fantástica. E os meus tios todos são músicos. A minha casa todos são músicos, né? Na família do meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos são músicos. Não tinha como eu negar isso. E aí, isso veio aflorar dos anos 2005 para cá. 2005, 2006 para cá. Que aí eu comecei a me envolver mais fortemente com a música. E aí, lá na frente, conhecemos o Thiago da Flamboyant, e aí fomos conhecendo outros músicos, o Cláudio Baiano, e a gente montou um grupo. Fala um pouquinho desse grupo, né? Muito conhecido aqui na região, né? Então, nós participamos muito tempo junto. O grupo Proclamação. Proclamação. Nós tivemos aí mais de 15 anos juntos. Gravaram CDs? Gravamos 5, 6, eu acho. Uns 6 CDs, eu acho. Gravamos DVD até, aventuramos para gravar um DVD, não ficou tão bom, mas era tudo um crescimento, experiência, Deus usando ferramentas que a gente nem imaginava que tínhamos. E desse grupo, pastor, nasceu pastores, nasceu empresários, nasceu funcionários públicos, nasceu bons pais. Então, assim, Deus é maravilhoso nos detalhes. Deus é perfeito nos detalhes. Eu fico vendo como ele foi maravilhoso comigo. E nisso nós conhecemos muita gente. Aqui nós tocamos na igreja Pastor Paulo, Pastor Afro. A gente conhece essa galera toda, esse povo chique. Os irmãos da Batista, né, da Quadrangular, todos. Sempre chamava o grupo para atuar. Sim, né? As igrejas todas aqui a gente tem ainda. Eu tenho abertura com todo mundo que. Também viajaram para outras cidades também? Pastor, nós viajamos, eu não vou dizer o Brasil todo, mas pelo menos aí uns 70% do Brasil a gente rodou. Que maravilha, né? Andamos assim à vontade mesmo, com força. Mas vocês faziam isso naquela... Chegaram a ter um transporte próprio ou não? Então, nós quase Foi por pouco que não compramos um ônibus. Né? O seu Júlio chegou até... Ele vai lembrar dessa história. Ele chegou até a ver o ônibus para comprar. Se não fosse o Thiago, não, pai, freia, segura aí. Mas tinha leitos, tinha caixas embutidas, era um ônibus 0 km, ia ser configurado para a gente usar. E acabou não indo para frente o projeto, mas a gente viajamos geralmente em 2 caminhonetes, uma caminhonete para levar toda a questão de equipamento, e 2 ou 3 pessoas, e a outra levava a banda, e a gente rodava Belo Horizonte, São Paulo, né, toda a região, Mato Grosso do Sul, andamos, viu, pastor? Andamos. Proclamando a palavra por meio da música, da música, e foi um tempo fantástico, maravilhoso. Nessa época você teve a oportunidade de gravar com o Roger Frank. Nós gravamos com o guitarrista do David Keelan, o Roger. Gravamos com o David Keelan. O David Keelan tem participação em 3 faixas ou 2 faixas de um disco nosso. E também com o pessoal que fez a parte toda de estruturação de back vocal, que é o Cat Singer. Mas não só esses. Nós tocamos com
Eu tive o privilégio de ver Pedro Ivo tocar, de Albino Fantosa fazer bateria para o nosso CD. Então, assim, uns camaradas que tocaram com grandes nomes, como Fábio Júnior, com Roberto Carlos, né? O Pedro Ivo tocou baixo para Roberto Carlos, né? Albino Fantosa há muito tempo tocou batera para o Faustão, né? Então, assim, uns camaradas que a gente via na TV, falava, não é possível. David Killa, quando ele gravou comigo, com a gente lá, eu falei, rapaz, eu não acredito. Ganhei um livro do David. E assim, e o David, um cara simples, humilde, um servo do Senhor, cheio da unção, uma bênção. E foi um tempo assim de muito crescimento, pastor, espiritual, ministerial, um aprendizado que Deus colocou na nossa mochila. Eu vou levar para a vida toda. E é interessante que essa questão é preciso estar sempre vigiando, né? Porque quando você trabalha com a música lhe põe em evidência, né? A música chama atenção. Chama atenção, exatamente. A música chama atenção. Naturalmente, quando você olha para a Bíblia, você tem um querubim que trabalhava com a questão de ministração de música também. O cara era uma discoteca ambulante no céu. Quando ele chegava, a música chegava, né? A Bíblia fala que ele tinha liras, tambores, ele fazia o som, ele era o som, ele era parte sacerdotal ali, que fazia a questão de adoração. Agora, isso tudo foi para onde? Para nós. Nós carregamos hoje a adoração. Nós carregamos isso. Nós somos chamados para isso, né? Nós somos chamados para isso. A igreja adorando é a apoteose, é a noiva adorando o Cordeiro. Olha que coisa linda. Quando isso acontece aqui na terra, eu acho que os anjos devem olhar e falar, rapaz, aquele dali canta desafinado, esse daqui toca desafinado. E ele lá para assistir, ele desce lá, ele habita. Que coisa maravilhosa, pastor. É verdade. Deus não precisa dos nossos talentos, mas ele para ver um coração quebrantado, um coração que esteja disposto a adorá-lo. É lindo isso. Essa questão que eu estou pensando, Gesiel, para o cuidado do músico, ele não se tornar vaidoso. Não ser a estrela, né? Principalmente na música cristã, né? Na música, o centro é o próprio Deus, não o homem, né? Evidentemente, né? Nós temos músicos com vozes, com capacidade instrumental fantástica, né? Isso são dons que Deus dá, mas a gente precisa ter cuidado, né? Para que não... É a mesma coisa do pregador, do pastor, né? Tem pastor que tem uma facilidade, prega, tem... Né? Se não tiver cuidado, fica vaidoso. Exatamente. Fica materialista, né? Exatamente. Eu sou de um tempo que era assim, ou o músico era bom, ou o músico era crente. Ou o músico era bom, não tinha o músico bom crente. Era complicado, meu irmão, você achar músicos que eram crentes. O cara que era crente era difícil. Hoje nós temos bons músicos crentes, graças a Deus. Só que na maioria do ambiente cristão, nós não temos uma construção ministerial voltada para a área da música, onde consegue estruturar questões emocionais, questões de evidência, o cara saber lidar com a vaidade, porque o músico ele é diferente, pastor. Eu sou músico, eu posso falar, eu, Felipe, o do Eduardo e outros que congregam o senhor, o músico ele é sensível, por incrível que pareça, porque a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante ao som. O senhor já viu um cara triste cantar uma música animada? Não, o cara apaixonado ele vai cantar o amor, ele tá apaixonado, então a alma dele manifesta na música. Então a música é uma arte de manifestar os afetos da alma, então logo o músico ele é um cara almático. O senhor entendeu? E tudo isso tem que ser tratado no ambiente ministerial para que exista um controle, para que quando... De pastoreio, né? Justamente, quando for liberado isso, seja liberado no canal certo. Porque se for liberado no canal errado, vai entrar na faixa errada aqui na gravação e vai dar problema na edição. Nós estamos falando de uma questão de gravação aqui, numa questão musical. Mas se isso for liberado de forma errada, aí vem vaidade, aí vem eu sou o centro da atenção, aí vem eu não deixo o fulano tocar porque ele pode tomar meu espaço, ou eu não deixo o fulano cantar porque
porque ele vai tomar meu espaço, ou fulano canta melhor que eu, e não tá aí. E o pastor, coitado do pastor, meu Deus, eu vou falar, ô músicos, para de dar trabalho para pastor, rapaz. Vamos ajudar, vamos ser parceiro. Então vira aquele disputa de púlpito, e eu vivi muito isso. Aí o que acontecia, pastor? Aí o camarada queria colocar o instrumento dele mais alto do que o instrumento do irmão do lado. E virava uma guerra. Aí não era um conjunto, era o cão junto. É verdade. Era o cão junto com o pastor. Coitado, o pastor sofria, porque aquilo ali era uma perturbação. A hora do louvor era a hora E mais... os irmãos da igreja também, né? Você Porque tá o som... doido? Ele falava, agora começou o inferno dentro da igreja. Os músicos tocando. E uma vaidade, uma coisa errada. Isso tem mudado. Isso tem mudado. Eu acredito que também a questão da maturidade, tanto da questão pastoral quanto da questão musical, nós estamos tendo uma mudança de nível, devido o volume de acesso que a gente tem. Então hoje o músico ele acessa grandes músicos, grandes igrejas, grandes eventos de sonoridade, e isso faz com que essa garotada nova aqui, Felipe, é fera na questão de computador. VS é aqui, Dudu. Ele tem ouvido absoluto. Esse menino, o senhor dá nota, ele fala nota, virada para lá. Então, assim, e com acesso, o negócio vai para outro nível. Então, a gente tem um som melhor na igreja, uma equalização melhor. Naturalmente, nós temos uma maturidade musical melhor. Então, eu vejo que nós estamos caminhando bem. Nós temos que caminhar agora mais fortemente para a questão espiritual, né? Que eu vejo às vezes... A questão da liderança da igreja nessa questão de capacitar os músicos da igreja. Não só na questão técnica, sim, né? E nós temos que apresentar o melhor para Deus nessa questão, mas na questão espiritual também. Que é essa que você está trabalhando aí, a questão espiritual. Porque quando você trabalha o músico, dá a ele uma boa... Um bom discipulado. E um bom ambiente ali. Exato, para ele desenvolver aqui os não dons é um ambiente dele, da gente ficar talento. Empurrando um ao outro, né? Nem disputando espaço. Agora, assim, o músico, pastor, na igreja, ele tem que ser cirúrgico igual o pastor que está com a palavra da noite. O músico, se ele der uma nota fora, ele desmonta a banda inteirinha. É um terror quando você toca com um camarada que ele acerta 2 notas e erra 3, ele não escuta música, ele não tira música. Então, assim, o músico ele tem que ser um camarada que ele tem que tirar tempo. O músico na igreja. E isso, às vezes, foi negligenciado nos tempos antigos por muita gente. Porque o músico era... se quiser assim, se não quiser, tá tudo bem. Então, assim, hoje a gente mudou um pouco o olhar para a área da música. A música, ela anda junto, porque é a palavra cantada. Exatamente. E tocada. É um diferencial hoje, até porque as igrejas hoje têm acordado... Tomar o café de senhor aqui. Vamos lá, o cafezinho. Tem acordado para essa necessidade, né, tem uma qualidade melhor. Tem uma qualidade, exatamente, tem uma qualidade, né? Ter instrumentos, ter E aqui som. na igreja presbiteriana aqui, viu? Vou falar, viu? Tem uns teclados, batalhando. um negócio top. Verdade, nós estamos batalhando. O negócio tá chique ali, eu vi. Agora vamos ter um curso de treinamento para como lidar com a mesa, como lidar... Olha que legal. Vai trabalhando aí, isso é muito bom. Aprimorando essas questões, né? Aí mas eu vou falar a pro gente senhor. ainda estamos ano-luz ainda, distante ainda, né? Há 30 anos atrás tinha essa preocupação? Não tinha, exatamente isso que eu estou falando, não tinha. Não, era ali... Era na foice no machado. Hoje a gente já trabalha de uma forma diferente. Hoje nós já temos igrejas que têm ministro de música, são contratados, né? Pastores, tempo integral, justamente. Tempo integral, trabalhando ali para dar o suporte, né? Então a gente tem igrejas... Esse é o caminho, viu, pastor? pastor? Caminho para poder aprimorar. E essa questão também daqueles que fazem da música a sua fonte de sustento. De sustento. Né? Porque nós estamos trabalhando aí um pouco das experiências da igreja local. Sim. Né? E o cuidado daqueles que... Né? Isso é um problema sério, né, Gesiel? Você que trabalhou nessa área, por exemplo, a questão de cobrar, não cobrar, e alguns acham que está... Né? Pastor Liberato, eu fico com a Bíblia. A salvação ela é de graça. Fora a salvação, nada mais é de graça. O preço, eu vou ser honesto com o senhor, o preço que se paga para aprender. Quanto tempo o senhor gastou de seminário? Estudando. 5 anos estudando, sofrendo, às vezes ali internado, na unha, contando dinheirinho. A música é diferente. Um instrumento desse daqui é 1.500 euros.
vezes 5,80 faz conta. Então nós temos aqui um instrumento caro, mais um instrumento caro na mão de quem não sabe tocar, é a mesma coisa o cara numa Ferrari sem saber dirigir. Então um instrumento caro na mão de um músico que se dedicou a aprender no horizonte do tempo, o tempo dele, muda tudo, a coisa é diferente. Então essa proporcionalidade de valores é importante, porque eu vejo isso, pastor, como algo para a gente ainda quebrar, ainda a gente mudar. O músico, ele é digno da remuneração dele. Se ele dedica... O trabalhador é digno do seu salário, né? Justamente. Se ele vive daquela... né? Agora, na igreja, o camarada ser remunerado, se a igreja tem condições, remunera. Não tem nada de errado. Se a igreja não tem condições e o músico se torna um músico secular, se ele está sendo certo, honesto, sem fazer coisa errada, porque eu conheço muita gente, agora eu vou falar aqui a verdade. Vamos falar a verdade, porque a verdade é que liberta. É verdade. Eu tenho muitos amigos criados na igreja que quiseram se disponibilizar para música e a igreja não apoiou e não receberam dinheiro e aí foram tocar nas noites. E aí, na noite, é aquela história, filho de crente criado na igreja, provou algo que não deveria provar, andou no lugar que não deveria andar e se perderam. É um risco grande, né? O baixista da Maria Cecília Rodolfo era filho de pastor, hoje viciado em cocaína, porque ele foi se envolvendo, ambiente, né? Tocou comigo muito tempo. Então, assim, o que acontece? Tem pessoas e pessoas. Tem camarada que ele já sentou, ele tem uma experiência com Deus, então ele consegue separar as coisas, mas na maioria das vezes não consegue. Meu conselho para os músicos cristãos: ore, busque o Senhor. Para não depender. Para não depender do dinheiro das noitadas. Porque eu não julgo, eu não falo que ele está errado, eu só falo assim, esse lugar é difícil você não se envolver. Porque, pastor, imagina um jovem. O jovem, o nível de testosterona está com a bateria 100%. E ele vai para um ambiente onde tem um monte de mulher bonita. Vou falar mulher. Vai para um ambiente onde tem um monte de homem bonito. Né? A pessoa ali na flor da idade, na flor da juventude, mas só um momentinho que não vai. Não, eu vou curtir a festa mais um pouquinho. E ali as drogas, a bebida. Não, e uma coisa puxa outra, uma coisa puxa outra, uma coisa não. Hoje foi só um golinho, não. Amanhã vai ser. E assim, o golinho não vai te matar, mas ele vai te puxar para outra fase, vai te puxar para o outro nível. Daqui a pouco você está lá no fundo do poço e já foi tudo pro brejo. Então, o meu conselho para os músicos: ora, grita para Deus e seja bom, porque tem assim, ó, no mundo musical é o seguinte: o cara é top, o cara pode ser meia boca, ele não é nada. No mundo musical é assim, no mundo musical cristão. No mundo musical secular fora, ele pode ser um músico meia boca que ele toca toda noite no barzinho, ele ganha o dinheiro dele e vai continuar. Mas no gospel, no evangélico, não, ou ele é alto nível e vive uma vida de alto nível, ou ele não é nada. O senhor entendeu? Entendi. Então tem muitas igrejas em Rondonópolis, fora de Rondonópolis, e eu falo de nível Brasil, que tem excelentes músicos, excelentes profissionais da música. E às vezes, por não olhar com carinho, às vezes perde. E perde para o pior inimigo, para o mundo. E aí você tem exemplos como grandes astros da música pop do mundo que vieram do nosso meio. Michael Jackson. E aí a gente pode montar uma lista, pastor. O Elvis, né? Que nasceu. O Elvis, meu Deus, é uma lista monstruosa de excelentes profissionais de alto nível. Começaram nas igrejas. Né? De alto nível. Mesmo aquela Beyoncé. Então, pessoas excepcionais, de alto nível musical, mas vivendo uma vida no mundo secular. Porque dentro da igreja, provavelmente, puseram para fora. E, graças a Deus, a gente tem visto lampejos de mudanças, né? Assim, a igreja hoje valorizando, inclusive, como eu disse, algumas igrejas hoje já investem, compram equipamentos, né? Justamente. Investe na vida dos músicos, mas ainda é pouco.
Eu acho que a igreja pode fazer mais para valorizar mais ainda nossos músicos. E aí né? você vê esses infernautas da vida falando para o membro da igreja não ofertar, não dizimar. Meu irmão, o teu dízimo, a tua oferta é vida na vida da igreja. Quando você nega, você esconde isso. Quando você não entrega, você está matando, você está colocando muita gente para fora, você tá destruindo o corpo, que poderia ser muito mais efetivo, que poderia dar muito mais resultado, que poderia alcançar muito mais longe. Pastor, como a gente tem visto esses... Eu vou falar, é filho do cão. Não é filho de Deus, não, é filho do cão. O camarada, ele puxa um texto isolado e quer explicar que aquilo ali não é válido. E oferta e dízimo é muito além da lei, vem lá de Melquisedeque. Exatamente. Jesus disse, vocês fariseus, vocês dão dízimo de tal, de tal, de tal, de tal. Ele não falou para não dar, ele falou assim... Fazer isto, mas não negue. Ele falou: fazer isto, mas não negue o amor. Porque sem amor você fazendo não resolve. Mas fazer isto. Isso. A contribuição da igreja é extremamente bíblica, né? importante. Ela vai dar vida, ela vai dar estrutura. E a igreja, ela não depende de nenhum poder político, de nenhuma outra fonte. De nós mesmos cristãos, né? É para a glória de Deus, né? É para glória. Agora você vê, nós estamos num tempo de 2 Timóteo 3, né? É esse tempo doido, esse tempo maluco que a gente vai falando, não é possível. Os de dentro estão atirando e matando os de dentro. E não estão fazendo isso aqui na porta da igreja. Estão fazendo isso na internet, pastor. Que é pior ainda, que o ímpio fala assim: o quê? Eu entrar no navio da internet, no navio do evangelho, esse povo aí dentro desse navio não entende nem a conversa deles. É verdade. Um tá brigando por causa da roupa, outro tá brigando por causa do linguajar, o outro tá lá na sala de máquina brigando, falando que o uniforme tem que ser chinelo e bermuda. E estão tudo confusão, e a ordem do mestre foi: joga a corda que tem gente morrendo afogado no mar, da tempestade, né? Verdade, né? Já disse o nosso amigo Max Lucado. Exato. Meu querido, uma coisa que você hoje exerce o ministério pastoral. Sim, eu fui separado, eu já era vice. Foi seu chamado? Eu já era vice-pastor já há algum tempo, e agora me separaram para o pastorado. Pastor, tem coisa que não tem jeito, né? Você pode correr a vida toda desse negócio, mas você não vai conseguir escapar. E a gente fica preso no anzol de Deus, né? Eu me entreguei para o Senhor e falei para o Senhor fazer conforme a vontade dEle. E o Senhor tem trabalhado as minhas deficiências, tem me ajustado, tem apertado o parafuso. O senhor sabe do que eu estou falando. A gente que trabalha para o reino, na obra, no evangelho, nós sabemos muito bem que não é algo que você vai olhar com um olhar de avareza, com um olhar de vaidade, com um olhar de se beneficiar, mas é com um olhar de ser entregue para a edificação da igreja. Então eu fui entregue. O senhor está entendendo? É aquilo que Jesus disse para Pedro, né? Quando ele vai para a última ceia, que ele vai instituir a ceia do Senhor, que ele vai celebrar a última Páscoa com os discípulos, que ele pega a toalha e a bacia, né? Justamente. Ser pastor é servir. É ser servo, né? É servir. É ser servo. E Pedro diz: não, Senhor, não, eu estou aqui ensinando você. Para ser pastor é ser servo, né? Cheguei na igreja esse dia para trás, domingo. Eu estava montando lá, ajeitando as coisas, e sujo. Eu e mais um pegamos, fomos lavar a igreja. Eu todo cheiroso, arrumado já pro culto. Suei tudinho, falei, tá tudo certo, vamos ajeitar aqui. Então assim, a gente tem que fazer o melhor para receber os irmãos, para que os irmãos estejam no ambiente onde Deus vai trabalhar, falar, ministrar, curar, levantar o caído, limpar o sujo. Alguma brasa vai incendiar alguém ali, ele vai para casa pegando fogo, ele vai testemunhar na vida de outro, e o outro vai incendiar também, vem, e Deus vai fazendo assim, Deus vai trabalhando, pastor. Deus é... Uma coisa que eu tive no meu ministério, eu vou há 34 anos de pastorado. Sim. E uma das coisas que o senhor tem os dinhas já, né? Já tem alguns dias. Já viu aquelas... Você viu aquelas carretas novas, mas tá bem rodada, ele tá novão. Aí quando eu antes de vir para o Ministério Pastoral, eu tive uma caminhada na Igreja Católica Romana. Eu fui frade carmelita. Eita! Tá? E assim, eu perdi uma grande oportunidade
da música. Eu sempre tive dificuldade com a música, eu nunca tive facilidade e eu poderia ter pelo menos me dedicado mais, né? Por exemplo, eu não toco nenhum instrumento, né? E eu sinto como faz falta, né? E vendo aí, né? Você, pastor músico, é muito bom, né? Bom. Você tem duas ferramentas aí fantásticas, né? A pregação da palavra e a música. Como é que é essa experiência, né? Aí o senhor falou um negócio que eu me aproveito muito disso. O Felipe mesmo, quando a gente vai ministrar, eu falo, ó, ninguém desce, porque aí durante a ministração eu já encaixo um hino referente ali, exato, eu finalizo, né, com a música. Isso é gostoso demais. E justamente traz o quê? Um diferencial. Porque isso é diferente. Mas, pastor, eu acho que não tá difícil, não. O senhor pode fazer um bem bolado com a equipe aí. Não, né? Mas, pelo menos eu investi nos meus filhos, os dois que são aí, pastores tocam. Aí, ó. Pronto. Eu pensei, como é bom, né? O pastor chega ali, ele pega o violão e na hora que vai termina. Mas eu vou falar um negócio pro senhor. Na medida que é bom, a gente sofre também. Porque nós temos duas equipes. Então, vira e mexe, eu troco de equipe, porque uma equipe descansa, a outra faz. E vira e mexe, você tá ali e acontece alguma coisa que não tá. E músico, o ouvidinho de música é terrível. Você já viu que deu errado, você já fica. Esse não era pra acontecer isso. Porque eu, como não tenho, então tá ótimo, tá maravilhoso. O pastor que é músico, na hora que quem sofre é a equipe, viu? A equipe de pastor que é músico sofre. Não, mas eu sou um cara bem tranquilo. Eu sou um cara. Trabalha com ele, né? Ajuda, vamos lá. Até pela sua experiência, né? Assim, naturalmente, a gente entende que no seu grupo, lá na sua comunidade, né? Você tem uma rodagem em relação aos demais músicos, né? É porque, por incrível que pareça, eu tenho músicos extremamente experientes. O pai do Felipe é extremamente experiente, é um pastor também até mais velho que eu, também rodado musicalmente, guitarrista excepcional. Mas assim, a gente se harmoniou. Tem uma harmonia é bom, né? Uma harmonia de pensamento, uma harmonia de conversa. E a gente é bem longânimo nos posicionamentos. Porque, pastor, a verdade é uma só. Eu não posso exigir de um menino de 12 anos que ele tenha o comportamento de um cara de 43 no aspecto musical. Eu rodei muito mais. O senhor está entendendo? Eu tenho que trazer ele para o meu nível. E eu não posso expulsar ele. Então, assim, como que eu vou fazer essa transição? Ir de fazer discípulo? Como assim? Né? Se eu não tiver a mentalidade de pai, eu vou destruir o ministério de uma criança, de um adolescente. Então, nós estamos trabalhando também o processo transicional. Que nós comentamos aí, né? Tirá-lo da igreja para ir para o mundo, né? Claro. A minha filha, a Beatriz, está aqui. Eu coloquei ela para aula de guitarra, guitarrista, mas também canta no vocal, divide voz, vinha cantando dentro do carro, dividindo voz comigo, então canta muito bem. Então, tudo isso aí é um legado. Eu vou embora, nós vamos embora, pastor. É verdade. E aí a gente tem que trazer essa geração para nos substituir. E Deus vai... E fazer melhor do que a gente. Pronto. Ele tem que ir mais longe, né? A flecha... Mais longe, é o que eu digo para meus filhos, vocês têm que ir mais longe, né? Tem que ir bem mais longe. Mas essa parte transicional... Aprenda com os erros da gente, não repitam e fazem melhor. Essa parte transicional que o senhor me falou, eu ainda estou passando por esse processo. Eu não digo que eu estou no processo completo. Eu cheguei no final. Eu acredito que eu ainda estou passando por algumas fases transicionais de ajuste para o pastorado. Eu, por ser um pastor muito novo ainda, eu ainda estou passando nas fases de ajuste. Então, eu acredito que tem muito chão para rodar ainda aí, viu, pastor? Tem quanto tempo que você está no Ministério Pastoral mesmo? Já? Não, eu sou presbítero já há 6 anos. Há 6 anos. Mas no Ministério Pastoral consagrado tenho 6 meses. Não, 6 meses não, tenho 3 meses. 3 meses. Eu sou vice-pastor há 6 anos. Né? Mas no Ministério Pastoral mesmo é recente, bem recente agora. Legal. Então, assim, é um processo. A sua formação, você fez o... Pastor, eu sou formado em economia, gestão empresarial, teologia e pós-graduado em gestão empresarial pela FGV. E agora, no ano que vem, se Deus permitir, eu quero fazer outra pós-graduação, mas eu quero fazer na área de tecnologia do agronegócio. Se Deus quiser, né?
Mas é isso aí, a gente boa formação, tem uma boa formação, né? Estamos lutando. Isso é maravilha. Bom, você ainda não falou, mas as pessoas que estão nos assistindo em nosso podcast, né? Estão curiosas. Esse pastor, de onde é que ele é? Qual a igreja? Qual a igreja que ele é mesmo? Fala um pouquinho da sua igreja aí também. Pastor, eu vou contar a minha história da onde eu saí, aonde eu passei e aonde eu tô. Pode então, ser? Vamos lá, ó. Eu não sou uma planta que não tinha destino. Eu sou um camarada que eu vim da Igreja Assembleia de Deus Missão, raiz, a missão, mas a Pentecoste clássico, tá? Não é o Neo, não, pelo amor de Deus. Não. E eu congreguei muito tempo, mudamos de Rondonópolis, fomos para Campo Grande. Lá, quando eu voltei, não consegui mais me ajustar na Assembleia da Missão. Na Assembleia da Missão. Mas eu conheci um pastor, o pastor Fábio, da Igreja Metodista. E o Fábio, ele vem da mesma linha, ele foi criado no Ministério Assembleia de Deus, mas ele fez o seminário metodista e se tornou pastor metodista. E aí as ideias se alinhou. Eu falei, pastor, eu vou congregar com o senhor aqui, gostei demais do senhor, e a gente tem mais ou menos o mesmo perfil. O perfil ministerial do senhor, o jeito da igreja. Eu me senti muito bem junto. Você lembra do pastor Fábio, né, Júnior? O Dudu. E aí eu congreguei muito tempo com o pastor Fábio, congreguei 8 anos com o pastor Fábio, muito tempo, até antes um pouquinho dele ir. Aí sim, o meu pastor de Campo Grande veio para Rondonópolis e abriu o Ministério Adna. Aí eu fui congregar com o meu pastor, que já é saudoso pastor Manso, e já partiu para a eternidade. E aí, foi quem começou o trabalho Adna aqui, né? Foi o pioneiro aqui. O trabalho Adna a Assembleia de Deus Adna é daqui de Rondonópolis. Ela nasceu aqui, não? Não. A sua central é Cuiabá. A sua central é Cuiabá. E ela é oriunda da Assembleia de Deus. Mas é do Mato Grosso. É Mato Grossense. Mato Grossense. É porque eu não conhecia lá no Nordeste, lá a gente não. E ela basicamente é aqui em Mato Grosso do Sul, agora em Espírito Santo, se eu não me engano. Santo. Eu acho que é só, pastor. Minas não tem. Então, assim, ela é bem regionalizada. E aí aqui em Rondonópolis tem várias congregações, né? Sete congregações. 7 congregações, né? E aí, sim, aí meu pai veio congregar com a gente, ser vice-pastor, e aí eu comecei a congregar, né, com meu pai. Seu pai, quando veio, já era pastor, já ordenado? Meu pai já era ordenado pastor, da missão, então? Da missão. Tá. E já pastoreou várias igrejas, Aí ele veio para a Adna. Sim. E aí eu comecei a congregar, e ele foi ser pastor local também aqui, que é a igreja onde hoje nós congregamos, que é em frente a Paiol, ali na Avenida Goiânia, né, no Correio, descendo no Correio ali, Avenida Goiânia. Mas assim, chama Adna, Assembleia de Deus... Adna Jardim América. Jardim América. É porque aqui a gente vai setorizando referente ao bairro. Mas assim, o Adna é uma abreviatura de Assembleia de Deus tem... Nova Aliança. Nova Assembleia Aliança, de Deus, exatamente, Nova Aliança. É isso. A Assembleia de Deus Nova Aliança. Aqui a gente fala Adna, né? O pessoal a Assembleia de Deus Nova Aliança. Nova Aliança. É o Ministério da Assembleia de Deus Nova Aliança, Adna. Isso. Né? E aí nós congregamos junto muito tempo. Quando meu pai começou a pastorear a igreja era bem pequenininha, tinha 2 casais, pastor, para o senhor ter uma noção. 2 casais. Hoje nós estamos lá com a média de 280 a 300 membros. Aqui na congregação Isso, no Jardim América, ali em frente a Paiol. Então, assim, foi um processo também de construção. Para o meu pai foi normal, porque meu pai sempre foi acostumado com igreja, pastoreou igreja a vida toda. Mas para mim não. Quando eu decidi congregar com meu pai, eu cheguei lá, não tinha quase ninguém. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, Felipe, eu peguei o violão, aí eu vi o que é começar do zero. E a importância da música também com o seu pai, né? Porque eu sou trompetista de formação, baterista de opção e violonista de obrigação. Na necessidade. Na necessidade. E aí eu parecia um bêbado tocando violão. Eu até falei, Felipe, você vai comigo, porque eu toco violão, mas eu sou ruim ainda. Então, assim, foi um processo. E eu acredito que Deus tem uns caminhos que o homem não consegue ver, né? Não consegue ver. Tem água por cima, ele manda abrir, vai marchando aí. A hora que vocês começarem a ver a água, vai acontecer um negócio. E ele vai construindo coisas novas na vida da gente. E eu tô vivendo esse tempo novo, pastor. O senhor que tem mais experiência do que eu vai me ajudando aí. Vai falando, Gesiel, rapaz, eu tô aprendendo também. Estamos aprendendo muita coisa. Muita coisa ainda. O ministério pastoral é algo fantástico.
eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu deixei, na realidade, quando eu vim para o Ministério Pastoral, eu era professor do estado de Minas, era sócio do meu pai numa microempresa lá em Minas. Né? Era o Pedro era rico. Os caras falam que Pedro era rico. Quando eu deixei o seminário católico, né, eu pensei assim, bom, eu tinha um desejo de ser padre, né? E no meu coração eu achava que era isso que era para mim ser. Ainda bem que Deus libertou o senhor disso, né, pastor? E aí Deus colocou a Cristina na minha vida. Dona Cristina. Eu casei, nós nos casamos e voltamos para Minas. Aí eu fui seguir minha vida. Eu pensei que eu tinha um colega que na época estava no seminário presbiteriano lá em Denoel. E aí, quando ele soube da minha conversão, ele falou assim, não, sou chamado ao Ministério Pastoral, vem pra cá. E aí ele foi quem foi meu tutor, reverendo Josualdo Martins dos Anjos. Inclusive, está agora, no final do seu ministério também, está com muitos problemas de saúde, que Deus, né, abençoe o reverendo Josualdo. Ele foi meu tutor, foi quem me acompanhou, quem me introduziu. Aí eu tive que deixar tudo tudo que eu estava pensando e planejando construir, e fui para o Ministério Pastoral, mas não tem coisa melhor do que essa. O senhor teve que queimar os carros e os bois, né? Fazer churrasco e pronto, acabou. Não olha nem para trás. E aí agora estamos aqui no Rodolópolis, nessa terra boa, servindo o Senhor, né? Maravilhoso. Mas conta aí um fato engraçado que você viveu nessa área da música aí para nós. Tem muitos, pastor. Tem muitos. Eu baixei aqui, tem muitos. Eu vou contar um fato que aconteceu com um amigo meu, e aconteceu comigo, e eu estava dentro do carro e nós estávamos viajando. Foi a primeira viagem que o tecladista nosso, que chegou da Bahia, chamava Didi, foi viajar com a gente. O Didi, um cara fantástico, eu conheci ele, é uma figuraça. Didi, um abraço, Deus abençoe, viu? E aí, nós preparamos, nós íamos fazer uma viagem longa, nós íamos tocar na igreja Batista em BH, e na igreja Metodista em BH. Nós íamos tocar num dia na Batista e no sábado na Batista e no domingo na Metodista. De manhã na Metodista e à noite. Ia tocar nos dois horários. E puxado, meu irmão. Agora imagina viajar de Rondonópolis até lá, cansado. Mas nas primeiras horas de viagem, eles me jogaram lá pro fundo do carro. E a Pajero ela é grande, né? E na parte de trás do carro me colocaram lá. E aí eu peguei meu travesseiro, me ajeitei ali, pastor, olha só a situação. E eu senti que algo cutucava as minhas costas, um trem duro, cutucando as minhas costas. Eu falei, mas o que está acontecendo? E aí eu comecei a falar de salgado. Gente, vocês não estão com vontade de comer salgado? Para eles parar o carro. Gente, aí um começou a falar, rapaz, é verdade, vamos comer um salgado. Pararam o carro. Agora, pastor, pensa, eu achei uma mala nas minhas costas assim, abri, vi que tinha alguma coisa dura, e eu comecei a puxar, um baita de um espelho dentro de uma bolsa, um espelho de madeira. Com a moldura de madeira lá, com a moldura, aquele troço cultura. Eu falei, mas de quem que é esse espelho? E o Didi tava andando no banco assim, ó, de vergonha, tadinho. Ele tava levando um espelho com medo de não ter um espelho pra ele pentear o camarim pra se arrumar lá. Prevenido, né? Prevenido. Aí nós tivemos que parar o carro e todo mundo descer, que ninguém aguentava mais. Caímos na gargalhada. Mas foi uma farra. Então, assim, fora isso, teve tantas histórias. Nós paramos numa cidadezinha no interior do Mato Grosso. Nós estávamos perdidos numa entrada. E aí, quando paramos o carro, chamou: o senhor pode dar uma informação pra gente? Quando o cara chegou, o cara era mudo. Aí todo mundo dentro do carro. Então, tem história demais. Tem umas engraçadas, né? Nós paramos numa cidadezinha chamada, no interior de São Paulo, Granada. É Granada, né? Granada, eu acho que é Granada. Eu já ouvi falar. Acho que é Granada. E o pastor colocou a gente pra dormir no fundo da igreja. E, rapaz, eu acho que até limparam, mas tinha umas madeiras meio velhas lá que tinha barata. Eu sei que nós acordamos no meio daquele negócio, com bicho, barata e coisa. Falei, rapaz, vamos embora daqui. E vamos tudo pra dentro do carro. Então, assim, tem história que... Para lembrar, a gente conversando aqui, eu estava lembrando de uma que eu fui com jovens da nossa igreja, eu estava pastoreando em Cocos. E aquela região ali, inclusive, eles usam muito o termo reverendo para não chamar pastor. Sim. Porque pastor para lá, para eles, é sempre o animal, né? O cachorro, né? Olha só. E aí, os jovens da igreja, pastor para lá, pastor para cá, pastor para lá, a gente numa caminhonete, né? Parando para um lanche. Aí o indivíduo, cadê o pastor? Cadê o pastor? Cadê o pastor? Que eu gostava. Não, que eu pensei que era um cachorro. Maldade, coitado do pastor. Até nessas horas, coitado do pastor sofre. Mas sofre, né? Eu falei assim, não, rapaz, aqui é o pastor que sou eu. Dá uma segurada aí. É o pastor alemão. Mas
Mas são muito engraçadas essas histórias, né? José, vamos mais uma música aí, né? Uma canção pra gente, né? Vamos ajeitar. Então. A gente já está chegando ao final do nosso podcast, mas vamos mais uma canção aí para o pessoal, né? Vamos tocar aquela do Marcos Salles. Estamos de pé, pode ser? Sai ela aí? Vou judiar do violonista aí. Vamos ver se... O menino é bom. Não, é esse. E não é o instrumento dele, tá? Ele é baixista. Ele tá tocando violão. Companheiro do Dudu aí, ó. Dudu! Esse aqui é fera, viu? Qual que é o começo dela mesmo? Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. A igreja. E aí? Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus, né? Que maravilha, que bênção. Você que está nos assistindo aí, não deixe de dar o seu like, né? Se você está apreciando aí essa boa experiência, essas palavras de sabedoria, gotas de sabedoria, né? A gente viu aqui o pastor compartilhando a experiência do tempo que ele passou fora do Evangelho, como Jesus o trouxe de volta, restaurando, lhe dando, colocando a sandália no pé, o anel, né, pastor? Lhe dando o ministério, né? Fazendo e usando para a glória dele. Então dê o seu like aí, não deixe de dar o seu like, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Lembrando para você que no nosso canal nós temos também o Tempo de Refrigério. Cada semana nós lançamos um vídeo com uma pequena mensagem para o seu coração, de trazer refrigério, alegria, esperança no seu coração. Então você tem aí o nosso canal. Nós estamos sempre colocando materiais também, né, no nosso canal, do culto, mensagens, séries de mensagens. Colocamos o nosso Ministério de Louvor atuando também, tocando, né? Maravilha, então é sempre muito bom. Então sejam nossos parceiros aí, sempre ligado aí conosco no nosso canal. Nós agradecemos muito. Pastor, nós já estamos caminhando para o final, mas deixa uma palavra aí, né? Uma palavra de esperança, uma palavra, né? Algo que Deus tem para falar ao povo aí, a todos, né? Uma gota de esperança para esse povo de Deus aí, para todos que estão nos assistindo. Eu sempre amo a palavra de Deus, porque Jesus disse que Ele é o pão descido do céu. Tem tudo a ver com comida. Ele é o alimento, Ele é a palavra, Ele é a resposta para a ansiedade de uma geração que tem fome e tem sede, mas não sabe do que é essa fome e nem do que sente sede. Mas Ele é a resposta para essa sede e para essa fome. Tanto é que quando ele nasce, ele é servido, ele é colocado no ambiente de coxo, comida. Ele é a comida das ovelhas. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nós fazemos parte desse ambiente. A igreja, ela é profética. Ela veio para impactar essa terra, essa geração. E eu quero dizer para você, essa casa aqui tem comida. Venha para cá, é a casa do pão. Então, por isso que ele disse, ele parte o pão e fala, esse é meu corpo, o pão partido por vós. Então, venha participar da casa dele, naturalmente você vai sentar na mesa dele e vai comer com os filhos a comida dele. Muito obrigado, pastor, foi uma honra estar aqui. Prazer foi nosso. Muito feliz em conhecê-lo. Igualmente, né? É sempre bem-vindo.
aqui a mesa está sempre à sua disposição. Opa, muito obrigado. Espero que nós tenhamos outras oportunidades para compartilhar. Inclusive, a gente tem a ideia de compartilhar textos bíblicos também, experiências. Sim. Aí no outro a gente vem e você vem para a gente compartilhar e conversar sobre algumas porções da palavra do Senhor, de experiências, né? Que esse é o nosso propósito com o podcast. Né? Eu creio que todos que assistiram, estão aí nos assistindo e que vão assistir, porque fica à disposição no nosso canal aí, né? Certamente vão ser edificados com a experiência, com a sua experiência, né? Com aquilo que Deus falou no nosso coração. E todos podem viver isso, né, pastor? A gente pode viver esse tempo com o Senhor. Depende da nossa decisão de estar com Ele. Isso, exatamente. Ele nos ama, né? A grande mensagem do Evangelho é essa, é porque Deus te ama. E Ele provou esse amor, né? Porque Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós, né? E o desejo dele é que nós estejamos bem pertinho dele, né? Junto com Ele. Não abrir mão do Senhor. Então, muito obrigado pelo tempo que você passou aí conosco, mas não saia sem antes dar o seu like. A gente percebe que muitas pessoas assistem, mas esquecem de dar o like, né? Então dê o seu like, lá é muito importante, né? Não vai gastar muita energia, só um dedinho ali. Esse like aí, ele nos ajuda muito, né? Porque às vezes você fica assistindo e esquece, né? Então dê o seu like lá, compartilhe, né? Você gostou, compartilhe com outras pessoas. Né? E se não gostou, pastor, tem um conselho: compartilhe com o seu pior inimigo. Exato. E também deixa o seu comentário. É muito importante o comentário, né? Porque coloca lá o comentário, né? Fala o que você achou, né? Se quiser dar alguma sugestão, fica à vontade, pode usar o comentário para dar uma sugestão. Nós gostaríamos de dê a sua sugestão aí. É aberto esse espaço aí para você deixar o seu comentário, tá? Gesiel, aqui é uma lembrança do nosso podcast, né? Presente. Né? Presentinho para você levar em recordação aí. Que show, olha só. Também para o Felipe, que deu a sua contribuição aí no violão, né? E uma lembrança eu tava querendo pedir a caneca, eu ganhei, pronto. Tira ela aí, mostra a caneca pro pessoal, né? Olha aí. Olha aí que maravilha. Coisa chique, viu? Exato. Gotas de sabedoria, muito bacana. Igreja Presbiteriana Boas Nova. Isso, lembrança aí. O endereço aqui, pastor, qual que é? Aqui essa rua é Oswaldo Segeito Suzuki. Oswaldo Segeito Suzuki. Igreja linda. Bairro São Flower. São Flower. Você que não conhece a igreja, vem conhecer, vem no culto. Será bem-vindo. Com certeza. Deus abençoe a você e até a próxima edição, né? O próximo episódio nós estaremos aqui com você. Deus abençoe, fique na paz. E uma palhinha para a gente estar encerrando aí com a música, né? Vamos lá, vamos encerrar com a música. Vamos aquela Ele é irresistível, Ele é meu amigo. Sai ela? Sai. Será que sai? Não, dá ré. Não vamos sofrer muito não. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Beleza? Deus abençoe.